Olá, boa tarde. O Bora RN desta segunda-feira, 7 de dezembro, está começando. Nesse mesmo dia, em 1934, era fundado em Natal o Centro Esportivo Feminino para desenvolver a prática de esporte entre as mulheres. O dado é do livro Cronologia do RN. Vamos agora aos destaques de hoje. No interior, população aglomera em festa no fim de semana e não respeita medidas para conter Covid-19. Prefeitura de Natal suspende eventos de fim de ano e carnaval e reforça a fiscalização em bares durante o final de semana. Um estabelecimento foi interditado, 50 notificados e 15 multados. Ao vivo, o jornalista Bruno Araújo comenta o papel de cada um na contenção do coronavírus neste final de ano e as alternativas para garantir a imunização contra a Covid aqui no estado. Inflação dos mais pobres tem maior alta em um ano, pressionada principalmente mais uma vez pelos preços dos alimentos. Prefeitura atualiza dados de refugiados venezuelanos que estão em Natal há mais de um ano para continuar garantindo os benefícios. Cosern identifica e desativa gato de energia em bar de Lagoa Nova. E ao vivo vamos conversar com o secretário de Tributação do Estado. Ele vai falar e responder perguntas sobre um possível retrocesso após o aumento de casos de Covid-19 no estado e sobre o refis, a renegociação de dívidas. O RN está no ar. Começamos mostrando o comportamento da população aqui no interior do estado, nesse vídeo que a gente recebeu de Caicó. Uma festa sem seguir nenhum protocolo sanitário aconteceu no município no último sábado. No vídeo dá para ver a grande quantidade de pessoas, a grande maioria sem máscara e sem respeitar o distanciamento social. O evento aconteceu 3 dias depois do município ter publicado um decreto com medidas de contenção ao avanço da pandemia, como a não realização de eventos de grande porte que gerem justamente a aglomeração desordenada de pessoas e consequente aumento de casos de Covid-19. Neste momento, o Hospital Regional do Seridó, em Caicó, está com 60% dos leitos de UTI Covid ocupados pelos dados da plataforma Regula RN. E para falar das medidas que estão sendo tomadas pelos gestores, mas na prática a gente vê que se a população não respeitar, não seguir essas medidas, a situação continua descontrolada. E é isso que a gente conversa agora, ao vivo, com o jornalista Bruno Araújo, que mais uma vez está conectado com a gente via Skype aqui no Bora RN. Bruno, boa tarde. Então, muitas medidas, né? Os municípios publicando decretos, inclusive Natal na última sexta-feira, suspendendo o Natal em Natal, cancelando o Carnaval do próximo ano, a queima de fogos, mas de nada adianta tudo isso ser feito se a própria população aglomera, faz festa, não respeita e não há fiscalização disso, na verdade, né, Bruno? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, telespectador da Band e do Bora RN. De fato, Mariana, não adianta qualquer iniciativa do poder público se as pessoas não tiverem consciência e colaborarem com essas ações. Porque o que a gente tem visto? Passou-se a eleição e muita gente atribui esse aumento de casos no interior e em Natal às eleições. As eleições passaram, a gente continua vendo as pessoas sendo infectadas. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada no levantamento feito pelo LAIS, que é o laboratório que faz o acompanhamento do número de casos aqui no Rio Grande do Norte, ligado ao UFRN, e basta dizer que um percentual considerável das pessoas que testam, que acabam testando positivo, estão numa faixa etária entre 25 e 44 anos de idade. E, curiosamente ou não, o percentual das pessoas que mais vêm a óbito estão concentradas no público acima de 70 anos de idade, o que mostra que essas pessoas de menor idade, de mais jovens, tendem a contrair a doença, a serem o público que mais contrai, mas é o público com menor letalidade, o que mostra que esse público que está indo a bar, que está indo à festa, que está indo participar de eventos sociais,
é o público que está servindo como o grande vetor de disseminação da doença. Então, essa é a grande preocupação. Não adianta qualquer iniciativa do poder público se as pessoas não fizerem escolhas inteligentes que preservem as próprias vidas, mas especialmente a vida do próximo, porque a gente sabe que a doença, a Covid-19, tende a ser menos letal em pessoas mais jovens. Mas isso não significa que essas pessoas mais jovens não possam servir de vetor para levar a doença para suas casas, onde as pessoas mais idosas muitas vezes estão se preservando e elas acabam se contaminando em casa. E o que é que a gente tem visto? Hospitais particulares com mais de 100% da ocupação, a tendência é que essa pressão ela acabe recaindo também sobre as UTIs do serviço público, como você bem citou, UTIs no interior e leitos clínicos no interior tem aumentado a ocupação. Então, se a gente não fizer a nossa parte, se a sociedade não fizer a sua parte, o poder público não pode ser o exclusivo responsabilizado por isso. Mas está havendo essa fiscalização, né? A gente viu a Prefeitura de Natal, por exemplo, no último sábado, passou por bares e restaurantes. Você tem algum levantamento, Bruno, algum comentário sobre essa fiscalização aqui na capital? Isso, Mariana. A gente tem números, foram 55 estabelecimentos que foram notificados e dentro dessas notificações que foram realizadas, foram orientadas formas de o estabelecimento se adequar. Uma das reclamações que a gente viu quando houve um período de maior restrição às atividades econômicas foi quanto à forma de funcionamento desses estabelecimentos. Tiveram que fechar as portas, os seus proprietários passaram dificuldades, pessoas perderam o emprego, e no momento em que se abre e se vê uma perspectiva de manutenção das atividades econômicas funcionando, os próprios estabelecimentos, muitas vezes, não respeitam os protocolos estabelecidos pelo poder público. Eu posso citar exemplos de bares aqui na região da Zona Sul de Natal, que recebem pessoas em grande quantidade, longe do espaço que deveria comportar, não respeitando a questão do distanciamento social, a questão do uso de máscara, enfim. A partir desse tipo de situação, quando o estabelecimento aceita receber, ele abre a brecha para que o poder público precise realizar intervenções mais fortes. Então, vocês querem manter a atividade econômica funcionando? Assumam a responsabilidade para isso. Não permitam que os estabelecimentos superlotem. Se você, cliente, está chegando no estabelecimento que está cheio, não pare. Procure um que respeite os protocolos. Todos precisam fazer a sua parte para que a gente possa passar com o mínimo de danos possíveis. Porque a gente sabe que essa doença já matou muita gente. E pode matar muito mais se a gente não tomar os cuidados. É verdade, Bruno. E para a gente encerrar a sua participação aqui, qual seria o papel também dos municípios e do Estado para garantir a vacinação da população? Mariana, essa é uma das minhas preocupações, porque a gente tem visto o governo federal ter muita dificuldade em apresentar um plano claro de imunização. A gente já sabe que no Brasil vai faltar seringa para a aplicação dessas vacinas. Então, o governo federal deveria se antecipar e solicitar a produção de seringas para quando as vacinas estiverem prontas, a gente ter o meio para aplicá-las. Paralelo a isso, os estados precisam, se for o caso, se reunir, se consorciar para adquirir essas vacinas. A gente sabe que São Paulo, o Paraná, Alagoas, há estados que estão se movimentando em busca de garantir essas vacinas. O que é que o Rio Grande do Norte está fazendo? O que é que Natal e os demais municípios daqui do Rio Grande do Norte estão fazendo? É preciso que haja uma iniciativa paralela, porque, do contrário, nós vamos ser colocados em segundo plano. A gente está vendo o mundo inteiro se mobilizando em torno disso. Então, por mais que seja uma obrigação do Ministério da Saúde garantir essa vacinação, o governo do estado e prefeituras não podem ficar só observando e correr o risco de a gente ver a população daqui do nosso estado e das nossas cidades ficar na fila e nas últimas posições na fila para receber essa imunização. Tá certo, Bruno. Obrigada, viu, pela sua participação enriquecedora aqui abrindo o Bora RN de hoje. Até a próxima segunda. Até a próxima segunda.
Inclusive, vou dar aqui uma informação que saiu agora no finalzinho da manhã, né? A gente falou desse decreto da sexta-feira aqui da Prefeitura de Natal, suspendendo, né, esses shows, esses eventos no final de ano, cancelando o carnaval, queima de fogos, mas garantiu que o Natal em Natal será todo virtual. Ele vai acontecer, na verdade, mas de forma virtual, justamente para evitar as aglomerações. A Prefeitura divulgou hoje a lista completa com toda a programação de quinta a sábado, isso agora no mês de dezembro, claro. O público tem opções de mais de 30 shows musicais e espetáculos teatrais que serão exibidos, transmitidos pelo YouTube da Prefeitura de Natal. E, gente, a Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social daqui da capital está atualizando o protocolo de refúgio dos venezuelanos que estão aqui há mais de um ano. Pelo menos 100 deles já foram cadastrados pela Prefeitura em programas sociais, mas agora eles precisam atualizar os dados para continuar tendo acesso aos benefícios. A Prefeitura já cadastrou 110 refugiados venezuelanos em Natal. Como eles estão há mais de um ano no Brasil, todos precisam atualizar os dados na plataforma do Comitê Nacional para os Refugiados para então solicitar à Polícia Federal a atualização do protocolo de refúgio. As Centas, a Prefeitura também já fez em média cadastro de 110, mas eles precisam, no momento, atualizar o protocolo de refúgio para que eles tenham acesso aos programas sociais. A atualização do protocolo de refúgio traz legalidade à presença deles no país e garante a manutenção do acesso a benefícios como Bolsa Família e auxílio emergencial. Além de incluir os refugiados no CadÚnico, a Secretaria também fornece aos venezuelanos que estão nessa situação acesso a serviços de saúde e alimentação. Durante o ano, a Secretaria vem trabalhando em parcerias. Inclusive, nós já fizemos todo um atendimento com a Secretaria Municipal de Saúde. Existe essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para fazer o atendimento, para garantir a questão das vacinas e também na parte de alimentação. Semanalmente, a Secretaria encaminha gêneros alimentícios para que eles mesmos possam confeccionar seus alimentos. O atendimento para dar início ao processo de atualização do protocolo de refúgio está acontecendo no auditório da Secretaria de Assistência Social do município, das 8h30 da manhã a 1h30 da tarde, mediante agendamento prévio feito pelo Comitê Técnico para Refugiados e Imigrantes, que já acompanha a situação dos refugiados em Natal. Nós temos uma equipe técnica aqui na nossa secretaria, uma equipe de profissionais que vem fazendo esse acompanhamento aos venezuelanos e aí, evidentemente, nesse momento eles já fizeram a visita e já mostraram a dinâmica, a metodologia que vai ser feito esse trabalho. Reforçando mais uma vez que nós vivemos no momento da pandemia e aí a secretaria, a gestão teve todo um cuidado de montar toda essa estrutura para garantir também a segurança de todas aquelas pessoas que venham fazer o cadastro. Inflação significa passar a comprar menos com a mesma renda. E mais um índice mostrou que o aumento de preços está pesando no bolso dos brasileiros. É um susto atrás do outro para quem tenta encher o carrinho. A carne subiu bastante, material de limpeza, né? Até o ovo subiu bastante. E não tem como fugir, já que o que ficou mais caro foi exatamente aquilo que não pode faltar em casa, comida na mesa. Para as famílias mais pobres, significa que a renda compra cada vez menos produtos. Quem tem renda maior gasta com outros itens que não subiram tanto, como transporte por aplicativo, gasolina, viagens e escola. Por isso, a inflação pesa menos no bolso. No mês passado, subiu o índice de preços ao consumidor da classe 1 da Fundação Getúlio Vargas, que mede a variação dos preços para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio. Nos últimos 12 meses, já acumula alta de 5,8%. É mais que a inflação média, levando em conta as famílias com renda maior. Só a carne aumentou 35% em relação a outubro. Batata, tomate e arroz também subiram. A questão da estiagem vem afetando
alguns produtos, tomate, batata, com bastante oscilações de preço. Os alimentos acabam sofrendo maior influência do dólar alto, que estimula exportações e diminui a oferta de produto no mercado interno. E também o fato de que houve uma certa pressão de demanda, um aumento da demanda por esses produtos, durante o período em que o governo estava pagando esse auxílio emergencial de R$600 por mês. Tem que continuar se alimentando e ajustar, acho que, outros gastos da família e não tem o que fazer, tem que se alimentar. Tem, né? 81 municípios potiguares tiveram aumento de casos de Covid agora no mês de novembro. Veja agora mais detalhes dessa e de outras notícias. O Rio Grande do Norte teve 81 municípios que registraram aumento de casos de Covid-19 entre outubro e novembro, segundo dados da plataforma de monitoramento do LAIS. Natal foi quem mais cresceu no número de casos registrados, com aumento de 141%. Se em outubro foram confirmados 1.434 casos, em novembro esse número subiu para 3.469, uma diferença de 2.035 casos. Outro crescimento relevante aconteceu em Parnamirim, que registrou 832 casos a mais em novembro comparado a outubro. Os táxis de Natal podem usar a bandeira 2 ao longo deste mês de dezembro. Assim, o valor das viagens noturnas pode ser aplicado em qualquer horário. Segundo os taxistas, a bandeira 2 traz um incremento de cerca de 30% nas receitas. A normativa foi publicada no Diário Oficial do município e vale para dias úteis, sábados, domingos e feriados. A aplicação por parte dos operadores é opcional. A CAERN anunciou que Natal e outros 10 municípios do Seridó e região central do estado terão parada de abastecimento de água entre amanhã e sexta-feira. Serão afetados Bodó, Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Lagoa Nova, São Vicente, Lages, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Riachuelo e Caiçara do Rio dos Ventos. A CAERN explica que isso será necessário para adequar os sistemas ao mercado livre de energia e para a manutenção da rede. No próximo bloco, você vai ver que a COSERN identificou um gato de energia em um bar famoso de Lagoa Nova. A gerente teve que ir à delegacia para prestar esclarecimentos. E ainda vamos conversar ao vivo com o secretário de Tributação do Estado sobre o Refis, o programa de refinanciamento de dívidas. Também vai falar sobre o possível retrocesso da atividade econômica aqui no Rio Grande do Norte. A gente volta já. A COSERN identificou e desativou um gato de energia em um bar no bairro de Lagoa Nova, aqui em Natal. Técnicos da COSERN, com apoio da Polícia Militar, desativaram uma fraude na medição de energia elétrica, o famoso gato, em um bar no bairro de Lagoa Nova, na última sexta-feira. A gerente do estabelecimento foi conduzida à delegacia para prestar depoimento. De janeiro até agora, a COSERN fez mais de 60 mil inspeções e desativou ou regularizou mais de 6.700 ligações irregulares. Tem jeito, né? O povo insiste em fazer gato de energia. E olha, vamos mudar de assunto agora, porque quem tem débitos fiscais aqui no estado está com prazo até o dia 29 de dezembro para renegociar as dívidas, aderindo ao programa de regularização tributária, o Super Refis 2020. Vamos conversar ao vivo por Skype com o secretário de Tributação Estadual, Carlos Eduardo Xavier. Boa tarde, secretário. Está já conectado aqui com a gente via Skype. Primeiramente, queria que o senhor seja bem-vindo. Boa tarde. Vou cumprimentá-lo primeiro. Boa tarde, Mariana. Boa tarde aos telespectadores da Band. Primeiramente, vamos explicar, né, que esse prazo foi estendido, por que isso aconteceu e a importância disso para a gente entender na prática, para a população, para a pessoa que está assistindo, quais são os benefícios dessa arrecadação. Isso, Mariana. O prazo inicial é dia 30 de novembro. Só que houve uma procura muito grande, principalmente nos últimos dias, devido aos benefícios que esse refis traz para o contribuinte que tem débitos com o Estado, tanto débitos de ICMS quanto de IPVA, e a governadora
achou melhor prorrogar por mais 30 dias, prorrogando esse prazo para o dia 29 de dezembro. Então, aquele contribuinte de ICMS e IPVA que tem débitos com o Estado pode procurar a Secretaria de Tributação ou a Procuradoria-Geral do Estado para regularizar esses seus débitos com até 95% de redução de juros e multas. Quanto já foi renegociado, secretário? Olha, Mariana, nessa primeira perna, né, que nós encerramos no dia 30 de novembro, já foram mais de 60 milhões de reais, cerca de 65 milhões de reais pagos à vista, né? E mais de 200 milhões de reais negociados, pagamentos parcelados. Então, o resultado já é muito positivo, tanto do ponto de vista da arrecadação do Estado, como também da quantidade de contribuintes que se beneficiaram desse programa até agora. Já são mais de 16 mil contribuintes que procuraram a Secretaria de Tributação ou a Procuradoria-Geral do Estado e renegociaram suas dívidas com redução de juros e multas. É um volume alto mesmo e isso é reflexo, a gente vê, justamente da pandemia, da crise, né? Foi difícil cumprir com as obrigações mensais, enfim. E eu queria saber também do senhor se isso ajuda de alguma forma nos pagamentos, nas obrigações do Estado agora nesse período do final do ano. Isso, Mariana, é assim. O Refis, ele vem no contexto do período posterior àquele momento mais crítico da pandemia, né? A governadora, dentro da sensibilidade dela, nos ordenou que realizasse esse programa de reparcelamento de débitos. Esse recurso ele vai ser utilizado para abater o débito do Estado daquelas duas folhas. Em verdade, nós herdamos 4 folhas do governo anterior com os servidores públicos, já pagamos 2 e todo o recurso arrecadado por esse refis vai ser utilizado para abater os débitos com servidores públicos estaduais a partir de janeiro de 2021. Então, é um refis que ajuda ao setor econômico a se recompor pós-período mais crítico da pandemia e também ajuda o governo do Estado a recompor os pagamentos atrasados que nós recebemos da gestão anterior. Mas vocês já não conseguem calcular se será possível cobrir mais uma ou as 2 folhas com esse dinheiro? Não, Mariana, sim. O débito que nós ainda temos com os servidores referente a essas 2 folhas, eles totalizam mais de 600 milhões de reais. Então, esses recursos vão ser importantes, eu estou falando aqui na casa de 60 a 70 milhões de reais, eles vão ser importantes para a gente iniciar esse pagamento, mas eles não são suficientes para pagar, por exemplo, uma folha de um mês desse, que dá, uma folha dessa dá em torno de 315, 320 milhões de reais. Então, a nossa luta é para iniciar janeiro abatendo um valor considerável de pelo menos uma folha dessa. É muito dinheiro, realmente. É lutar para ver se daqui para o final do ano vocês conseguem arrecadar mais. Inclusive, queria para a gente encerrar, na verdade, 2 perguntas rapidamente. Como é a expectativa justamente para dezembro, para já ajudar nisso também, já que dezembro é um dos melhores meses, né, para arrecadação? Nós temos... Dezembro e janeiro são 2 meses que, historicamente, a arrecadação do ICMS, que é o nosso principal tributo, é num valor elevado. Nós temos ainda esse ano que terminar o 13º, né, de 2020, que nós pagamos 40%, nós antecipamos 40% em outubro, precisamos finalizar os demais 60% ainda esse ano e aí juntar os recursos que sobrarem para, junto com esses recursos que foram arrecadados no Super Refis, a gente iniciar o pagamento dos atrasados a partir de janeiro de 2021. E para a gente encerrar, a possibilidade, secretário, né? A gente vendo esse aumento no número de casos em todo o estado, algumas regiões de forma mais crítica, né? A gente vê que em Mossoró, o Hospital São Luís, por exemplo, já não tem mais nenhum leito de UTI disponível, inclusive tem um prefeito, o Marizal, ex-prefeito, a gente está vendo muitos políticos, a população, a situação crítica. O governo está estudando a possibilidade de um retrocesso, fechar as portas novamente do comércio, como é que isso está sendo avaliado? Não, Maria, isso não é avaliado no momento, inclusive nesse momento a governadora está reunida
com prefeitos da região oeste. Hoje pela manhã ela já se reuniu com prefeitos aqui da região metropolitana. Há uma situação um pouco diferente daquele primeiro momento da pandemia. Nós temos hoje uma rede de leitos estruturada, fizemos uma grande expansão, o governo do estado expandiu a rede de leitos críticos aqui do estado de forma substancial. Então o governo está se preparando, vamos reverter leitos críticos para aumentar a nossa capacidade de assistência, conter, nesse primeiro momento, as aglomerações que estão acontecendo em eventos sociais, né, para a gente evitar o fechamento do comércio, que essa medida é uma medida extrema, a gente não imagina ter que passar por outro momento como esse, ainda mais num período como o final do ano, que a gente sabe que movimenta toda a economia do Estado. Então, não há essa intenção do governo, mas claro que todas as medidas necessárias para que não cheguemos a esse contexto estão sendo tomadas pela governadora Fátima Bezerra. Tá bom, muito obrigada, viu, secretário de Tributação Estadual, Carlos Eduardo Xavier, pela sua participação e esclarecimentos aqui no Bora RN. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. E para a gente encerrar o jornal hoje, vamos dar uma notinha agora sobre trânsito, que a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal vai mudar o trânsito no cruzamento da Rua dos Caicós, Avenida 7, com a Rua Baraúna, no bairro do Alecrim. A mudança que será feita a partir de amanhã é para diminuir as possibilidades de movimentação para os motoristas, que acabam tornando o fluxo lento nessa região. E vai funcionar como teste. Com a alteração, o cruzamento da Rua dos Caicós com a Rua Baraúnas será fechado. Assim, o motorista que estiver na Avenida 7 só poderá seguir em frente ou entrar na Rua Baraúna à direita, e o motorista que estiver na Rua Baraúna, vindo do centro comercial do Alecrim, terá que entrar à direita. Não sei se deu para entender, né? Que eu me enrolei um pouquinho aí. Mas amanhã a gente pode explicar isso melhor, inclusive com a participação da SCTU. A gente já pediu um vídeo, uma entrevista com o chefe de fiscalização, que ele não conseguiu mandar agora de manhã, mas possivelmente nesta terça-feira a gente explica melhor para vocês essa alteração no Alecrim. Bora RN vai ficando por aqui. Até amanhã. Espero vocês.